Muito bem, pessoal. Falarei nessa videoaula sobre o armazenamento em atmosfera modificada. A atmosfera modificada é uma forma complementar ao armazenamento sob refrigeração. Então, nós veremos um pouco sobre esse tipo de armazenamento. Então, nós veremos o que é a atmosfera modificada, quais são os seus benefícios, os filmes para utilizar, para envolver os frutos. Veremos a atmosfera passiva, a atmosfera ativa, que são duas classificações. E também veremos no final alguns exemplos de uso da atmosfera modificada. Muito bem. Esse sistema consiste em fazer uma modificação na composição gasosa do ambiente onde os frutos estão estocados. No exemplo que temos nessa imagem, nós podemos ver o fruto dentro de uma embalagem. Nessa embalagem há diferentes gases, temos oxigênio, gás carbônico. Então, o que acontecerá aqui dentro? Uma modificação nessa atmosfera da embalagem. Sabemos que na atmosfera tem 20,9% de oxigênio e em torno de 0,04% de gás carbônico. Essa composição gasosa, quando modificada, afeta o metabolismo do fruto. Quando o fruto está em ambiente natural, ele tem à sua disposição nível de oxigênio natural, 20,9. A sua respiração ocorrerá a uma taxa que levará ele a senescer, a morrer, uma velocidade rápida, dependendo da espécie. Quando nós modificamos essa atmosfera, ou seja, quando nós reduzimos esse nível de oxigênio, o fruto respirará menos. A taxa respiratória será menor. Portanto, quando ele está dentro de uma embalagem, ocorrerá uma redução na concentração de oxigênio e um aumento na concentração de gás carbônico. Essa alteração, proporcionada basicamente pela respiração do fruto e pela permeabilidade da embalagem, fará com que o metabolismo do fruto se reduza, tendo assim uma maior vida pós-colheita. Quais são os benefícios da atmosfera modificada? De maneira geral, para várias espécies de frutas, nós teremos uma redução na síntese e ação do etileno e uma redução na respiração. Em frutos climatéricos, o principal benefício será na redução da síntese de etileno, uma vez que, tendo menos oxigênio dentro da embalagem e mais gás carbônico, nós teremos uma redução na síntese de etileno. E também na respiração. Em frutos não climatéricos, no caso da uva, o principal benefício será na redução na respiração. Então, tendo menos oxigênio disponível e bastante gás carbônico disponível, a velocidade da taxa respiratória será reduzida. Então, nós teremos esse efeito no metabolismo, uma redução nesses dois eventos, síntese de etileno e respiração, e também no metabolismo como um todo. Então, todos os processos degradativos, eles ocorrerão de uma maneira mais lenta quando o fruto nesse ambiente com a atmosfera modificada. A atividade enzimática também será reduzida, teremos como resultado um retardo no amadurecimento, teremos uma redução na perda de massa. Esse ambiente também modifica a umidade relativa do ar. A tendência é que o nível de umidade fique um pouco mais elevado em função do vapor de água que está saindo do fruto, ele fica acumulado na embalagem e com isso aumenta o nível de umidade relativa do ar e o fruto reduz a perda. Então no início ele perde mais e posteriormente ele perde menos vapor de água, então reduz a perda de massa. A ocorrência de podridões, há uma tendência então de você ter menos
ocorrência de podridão, um dos motivos é o fruto tendo um retardo no amadurecimento, a resistência natural à infecção se manterá mais tempo. E também, quando você tem níveis altos de CO2, principalmente, há inibição na proliferação de fungos que causam podridões. Estudos estimam que em torno de 6% de gás carbônico você já tem uma redução bastante significativa em vários patógenos que causam podridões. Então temos esses benefícios ou vantagens da atmosfera modificada. Desvantagens não coloquei aqui, mas é importante citar algumas. Uma delas aumenta um pouquinho o custo, né? Você tem que ter o custo da embalagem, você terá que ter o custo com mão de obra qualificada para fazer esse manejo da atmosfera modificada. Mas, como os benefícios são bastante grandes, essas desvantagens elas são minimizadas, né? Ou seja, são menores do que as vantagens. Bom, para fazermos a atmosfera modificada, podemos usar alguns materiais. Temos polipropileno, polietileno de alta ou baixa densidades, PVC e outros, né? Cada um tem a sua particularidade. Podemos citar aqui polipropileno, ele tem um ponto de amolecimento mais elevado que o polietileno. O polietileno é mais barato que o polipropileno. Então temos características diferentes desses filmes que possibilitam a criação ou a aplicação da atmosfera modificada. Aqui tem um custo de 5 centavos por embalagens, né? Esse custo então varia, mas em média temos esse custo. Aqui temos exemplos de PVC, policloreto de vinila, que também proporciona a atmosfera modificada no ambiente onde os frutos estão armazenados. Esses filmes, eles diferenciam quanto à sua permeabilidade aos gases, oxigênio e gás carbônico, principalmente. Então, para que ocorra a atmosfera modificada, ou seja, a modificação da atmosfera, é necessário que os frutos, então, respirem o oxigênio que está dentro da embalagem e produzam o gás carbônico. Só que, como os filmes eles possuem uma permeabilidade a esses gases, e essa permeabilidade difere entre os filmes, nós teremos então características diferentes de composição gasosa, que vai depender então do filme, do tipo de fruto, da temperatura de armazenamento, e então todos esses fatores somados eles resultam numa composição gasosa final para esses frutos. Eu trago aqui um trabalho com Niágara rosada armazenada em atmosfera modificada. Então, ela foi colocada em 3 tipos de embalagem: PVC, polietileno linear de baixa densidade com 25 micras de espessura e polietileno, o mesmo polietileno linear de baixa densidade com 50 micras, ou seja, uma espessura um pouco maior. Percebam que ambos aqui partem de 20,9% de oxigênio e há diferentes reduções de acordo com a embalagem. Então, essa embalagem de polietileno com uma espessura maior, ocorre uma redução mais significativa no nível de oxigênio dentro da embalagem. Por quê? Porque ela deixa menos oxigênio entrar para dentro da embalagem. Já a que tem uma espessura menor, 25 micras, houve uma redução no nível de oxigênio, entretanto, ela permitiu uma certa passagem, uma certa permeabilidade a esse gás, e com isso o nível não foi reduzido tão drasticamente. No que diz respeito ao gás carbônico, então, quanto mais essa uva respirava, mais gás carbônico se acumulava dentro da embalagem, e principalmente na embalagem mais espessa. Percebo que essa de 50 micras, ela acumulou aqui no final cerca de
5% de oxigênio, de gás carbônico. Já essa de 25 micras e o PVC, o acúmulo de gás carbônico foi menor. Então percebam que há diferença entre embalagens na composição dos gases dentro da atmosfera modificada e também da largura dos filmes. Então a largura do filme também influencia na composição da gasosa, além do tipo de filme, certo? Bom, o que nós vimos ali então? Qual foi o tipo de atmosfera modificada que a gente viu naquela situação do slide anterior? Nós vimos a atmosfera passiva, ou seja, simplesmente as uvas foram colocadas na embalagem, foram fechadas e houve uma modificação natural na composição gasosa. Então, foi criada passivamente dentro da embalagem pela respiração do fruto. Então, esse é um tipo de atmosfera. E qual outro tipo que pode existir? Uma atmosfera ativa, que essa não somente modificará naturalmente, como nós faremos uma injeção de gás, por exemplo, uma injeção de nitrogênio para eliminar o oxigênio de dentro da embalagem, reduzir e fazer com que essa redução do oxigênio seja artificial e mais intensa. Podemos injetar CO2 dentro da embalagem para aumentar o nível de CO2 e reduzir a incidência de podridões, por exemplo. Então, essa ativa, ela tem a nossa participação na modificação desses gases. Mas a gente não faz um controle desses gases. Somente na instalação da atmosfera modificada, ou seja, no fechamento da embalagem, a gente fará essa injeção de gases ou alguma outra ação para dar essa ajuda inicial e depois não mexe mais. Depois, naturalmente, essa composição gasosa vai se modificando, mas ficará sem um controle. Uma das formas que se tem de atmosfera ativa é colocar absorvedores de etileno dentro da embalagem. Então temos o permanganato de potássio, por exemplo, que ele absorve etileno. Então em algumas culturas que sintetizam bastante etileno, em algumas frutas que sintetizam bastante etileno, se tem a colocação de sachês com permanganato de potássio para absorver o etileno. Então nós temos uma atmosfera modificada ativa nessa situação. Aqui trago um exemplo de armazenamento de ameixa em atmosfera controlada com baixo etileno, ou seja, atmosfera controlada, modificada ativa. Ela tem um efeito comparado com o armazenamento sob refrigeração, um efeito positivo na redução da taxa respiratória, na síntese de etileno também. Temos efeito positivo no índice de cor vermelha, ela reduz, então o índice de cor vermelha reduz a velocidade da maturação, junto também com a atmosfera controlada, que é uma outra técnica mais, digamos, sofisticada de armazenamento, uma técnica mais se tem um controle melhor. Nós veremos na aula seguinte. Então, percebo que a atmosfera modificada aqui, ela teve uma redução, proporcionou um atraso no amadurecimento da ameixa Laetitia. Muito bem. Aqui também, a atmosfera controlada tem um efeito bem interessante. Temos aqui a colocação de sachês de permanganato e potássio para absorver o etileno e o fechamento da embalagem para proporcionar a modificação da atmosfera.